Olá, favorecidos, bem-vindos ao nosso canal Fortalecer para Reinar. E hoje nós iremos falar sobre da performance à graça, vivendo a vida abundante em Cristo. A minha oração tem sido sempre a mesma e continua sendo hoje, que os olhos espirituais de vocês se abram de maneira profunda e definitiva, porque quando nós não compreendemos o verdadeiro evangelho da graça, acabamos vivendo abaixo da condição espiritual que Deus planejou para nós, abaixo daquilo que foi conquistado por Cristo na cruz e disponibilizado gratuitamente por todo aquele que crê. É profundamente triste observar a realidade de muitos cristãos em diversas igrejas, pessoas sinceras, comprometidas, mas que não conseguem desfrutar da vida abundante prometida por Jesus, vivendo constantemente abatidas, desanimadas e, em muitos casos, emocionalmente sobrecarregadas e até deprimidas. E a pergunta inevitável que surge é: por que isso acontece? Isso acontece porque a experiência que essas pessoas têm de fé cristã se assemelha a estar o tempo inteiro em uma esteira de performance espiritual, uma esteira que nunca desacelera, que só aumenta a velocidade, de modo que quanto mais elas tentam obedecer regras, cumprir exigências e corresponder a padrões, mais cansadas ficam e mais fracassos acumulam ao longo do caminho. Esse ciclo exaustivo existe porque essas pessoas estão tentando obter o favor de Deus por meio da própria obediência, da própria justiça e do próprio esforço humano, quando na verdade o favor de Deus nunca foi algo a ser conquistado, mas algo a ser recebido. E o resultado inevitável dessa tentativa de merecimento é sempre o mesmo: frustração, culpa e sensação de fracasso espiritual. Isso, biblicamente falando, é viver debaixo da lei. E essa mentalidade é exatamente a base de todas as religiões existentes no mundo. O cristianismo não é de fato uma religião, justamente porque ele é o oposto de tudo aquilo que define uma religião. Já que toda religião é construída sobre o esforço humano para alcançar Deus, enquanto o cristianismo é fundamentado exclusivamente na iniciativa divina de alcançar o homem. Porque outras religiões também apresentam códigos morais rigorosos, nem mesmo pelos milagres, porque outras religiões igualmente afirmam operar sinais, nem mesmo pelo martírio, pois ao longo da história muitos morreram defendendo suas crenças. O que torna o cristianismo absolutamente único é a graça. Enquanto todas as religiões ensinam que se você pecar, o juízo virá e que se você se comportar bem, receberá o favor divino, o cristianismo proclama algo radicalmente diferente e libertador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E isso de fato muda absolutamente tudo. Toda religião é o homem tentando subir até Deus, pagar um preço, cumprir um método ou seguir um caminho. Já o cristianismo é Deus descendo até o homem. E isso de fato muda absolutamente tudo. Toda religião é o homem tentando subir até Deus, pagar um preço, cumprir um método ou seguir um caminho. Já o cristianismo é Deus descendo até o homem, entrando na nossa realidade, assumindo nossas condições e nos alcançando exatamente onde estávamos. Nós jamais conseguiríamos chegar ao céu por nossos próprios méritos, mas o céu veio até nós, na pessoa de Cristo. E por isso o cristianismo não é a tentativa humana de se religar com Deus, mas a história gloriosa de Deus se reconciliando com o homem, fazendo por nós aquilo que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Quando alguém crê em Jesus como Salvador, essa pessoa está declarando exatamente isso. Havia pecado, havia separação, havia incapacidade, mas a graça foi
foi maior, suficiente e definitiva. O grande problema é que após a conversão, muitos cristãos são sutilmente seduzidos a voltar para a vida religiosa, acreditando que a salvação foi realmente pela graça, mas que, a partir daquele momento, precisam passar a merecer o favor de Deus por meio do próprio desempenho espiritual. Isso, na prática, é voltar a viver debaixo da lei. E viver debaixo da lei sempre produz os mesmos frutos: culpa constante, condenação interior, frustração espiritual e uma sensação permanente de inadequação diante de Deus. A lei funciona como um professor perfeccionista implacável, que desconsidera todos os acertos diante de um único erro, porque o padrão da lei não admite meio termo. Ela não aceita 50%, nem 70%, nem 90%, mas exige 100% de perfeição o tempo todo. A Escritura é clara ao afirmar em Tiago 2,10: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. A lei é como uma corrente composta por vários elos, e se apenas um deles se rompe, toda a corrente se desfaz, o que significa que não existe a possibilidade de escolher mandamentos favoritos ou cumprir apenas aquilo que é conveniente. Gálatas 3, 2 ao 5 vai nos informar que: quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Esse texto é uma das passagens mais diretas e confrontadoras de Paulo, porque ele vai à raiz do problema espiritual dos Gálatas e, por consequência, de muitos cristãos ainda nos dias de hoje: começar pela graça e tentar continuar pela lei. Paulo inicia com uma pergunta simples, mas profundamente reveladora: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui ele os obriga a lembrar da própria experiência de conversão. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, não foi porque haviam cumprido mandamentos, observado rituais ou alcançado algum nível de obediência moral, mas porque ouviram o Evangelho e creram. O Espírito foi recebido como dom, não como recompensa. Em seguida, Paulo usa uma linguagem forte ao dizer: sois assim sensatos? Não é um insulto gratuito, mas uma advertência pastoral. Ele está dizendo, em outras palavras: como vocês puderam ser tão lúcidos para começar e tão tolos para continuar? E então ele expõe o erro central: tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Isso revela uma inversão perigosa. Começar no Espírito significa iniciar a vida cristã confiando totalmente na obra de Deus. Tentar se aperfeiçoar na carne é passar a confiar no esforço humano, na disciplina própria, nas regras e no desempenho religioso. Paulo está afirmando que aquilo que começou pela ação sobrenatural de Deus não pode ser completado pela capacidade humana. No verso 4 ele aprofunda ainda mais: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Ou seja, todo o sofrimento, perseguição e renúncia que vocês enfrentaram por causa do Evangelho teria sido inútil se agora vocês abandonassem a base da fé para retornar a um sistema de méritos humanos. Aqui Paulo mostra que viver na lei não é apenas um erro teológico, mas uma negação prática da obra que Deus já havia iniciado neles. Por fim, no verso 5, ele fecha o argumento com outra pergunta decisiva: aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós, porventura o fez pelas obras da lei ou
pela pregação da fé. Paulo lembra que não apenas a salvação, mas também a vida espiritual continua. Os dons, o poder e os milagres acontecem da mesma forma que tudo começou, através da fé. Deus não muda o método no meio do caminho. O que é iniciado pela graça é sustentado pela graça. O ensino central desse texto, é claro, é libertador. Deus não apenas nos salva pela fé, Ele também nos transforma, nos sustenta e opera através de nós pela fé. Qualquer tentativa de substituir a confiança no Espírito por esforço humano resulta em frustração, esterilidade espiritual e perda da alegria do Evangelho. Paulo está dizendo, em essência, não troquem o poder do Espírito pelo cansaço da carne, nem a liberdade da graça pela escravidão da lei. Quem decide viver debaixo da lei se compromete conscientemente ou não a cumprir toda a lei, e a palavra afirma de forma direta: são 613 mandamentos, e ninguém jamais conseguiu cumprir esse padrão, porque o objetivo da lei nunca foi produzir santidade, mas revelar a impossibilidade humana e apontar para a necessidade absoluta da graça. A própria Bíblia afirma que a lei avulta a ofensa, desperta paixões pecaminosas e fortalece o domínio do pecado, de modo que quanto mais alguém tenta vencer o pecado por meio de regras e exigências, mais o pecado ganha força em sua vida. Gálatas 3:10 confirma: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Esse texto traz uma declaração extremamente séria e libertadora ao mesmo tempo, porque Paulo está revelando a consequência inevitável de tentar se relacionar com Deus por meio do desempenho humano. Quando o texto diz: todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, ele não está falando de pessoas más, rebeldes ou descrentes, mas de qualquer pessoa que escolhe o sistema da lei como base da sua justiça, aceitação ou bênção diante de Deus. O problema não é a lei em si, pois ela é santa, justa e boa. O problema é o homem tentando cumpri-la. Paulo explica o porquê dessa maldição, citando a própria Escritura: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Ou seja, a lei não aceita esforço parcial, boa intenção ou obediência seletiva. Ela exige permanência absoluta, obediência contínua, perfeita e total, sem falhas, sem exceções e sem pausas. Isso significa que no momento em que alguém escolhe viver pelas obras da lei, essa pessoa se compromete a cumprir tudo, o tempo todo. Um único tropeço, um único ponto quebrado já coloca o indivíduo sob o veredito da lei. Por isso, viver sob a lei inevitavelmente conduz à maldição. Não porque Deus deseja amaldiçoar, mas porque ninguém consegue sustentar esse padrão. A intenção de Paulo aqui é clara: mostrar que a lei nunca foi um caminho de vida, mas um espelho que revela a incapacidade humana e prepara o coração para a única solução possível: a graça. A lei fecha todas as portas da autoconfiança para que a única porta que reste seja Cristo.
Portanto, Gálatas 3 não é uma ameaça, mas um alerta amoroso. Enquanto alguém confia nas próprias obras, permanece sob um sistema que só pode produzir condenação. Mas quando abandona as obras da lei e se lança na fé, entra em um novo sistema, o da graça, onde a bênção não é conquistada, mas recebida. Mas a promessa do Evangelho é gloriosa e libertadora. Romanos 6,14 vai nos dizer: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Lei é quando um homem tenta se tornar justo por esforço próprio. Graça é quando o homem crê que já recebeu a justiça como um dom gratuito de Deus. Enquanto alguém tenta ser justo, está vivendo debaixo da lei, mas quando descansa na obra consumada de Cristo, passa a viver debaixo da graça. E é exatamente nesse lugar que o pecado perde poder. O fruto que Deus espera não nasce do esforço humano, mas da atuação do Espírito Santo. E contra esse fruto, não há lei, porque quando andamos no amor, cumprimos a lei sem esforço, já que o amor não rouba, não mente, não trai e não destrói. E o apóstolo Paulo encerra com uma declaração definitiva: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais novamente ao jugo da escravidão. Gálatas 5:1. Cristo já cumpriu a lei no seu lugar, já te concedeu a justiça dele e você já está plenamente qualificado pela graça, não pelo merecimento. Tudo isso é recebido exclusivamente pela fé. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa porção santa da palavra nos revela uma verdade poderosa do Evangelho da Graça. A lei não veio para resolver o problema do pecado, mas para expor a sua gravidade e mostrar a total incapacidade humana de se justificar diante de Deus. Contudo, exatamente onde o pecado se manifestou de forma abundante, a graça de Deus se revelou de maneira ainda mais abundante, ainda mais forte e definitiva, deixando claro que a vitória não está no esforço humano, mas na obra consumada de Cristo. A lei veio para avultar a ofensa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lei gera derrota. O resultado de tentar viver pela lei é frustração ou hipocrisia. Ou você admite que fracassa, ou finge que cumpre, mas ninguém cumpre. Graça é crer que você recebeu a justiça como dom. Enquanto você tenta ser justo, você está na lei. Quando você crê que a obra já foi feita, você vive na graça. E é aí que o pecado perde o poder. Quando você escolhe viver na graça, você vence. Quando você escolhe viver na lei, o pecado domina. Fomos chamados para a liberdade. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei firmes e não vos submetais novamente a um jugo de escravidão. Cristo cumpriu a lei no seu lugar. Ele já te deu a justiça dele. Tudo isso é recebido pela fé, mediante a graça. Se essa mensagem falou com você, permaneça e caminhe conosco nessa jornada. Acompanhe o canal e permita que a graça te conduza a níveis cada vez mais profundos de vida, liberdade e descanso em Cristo. Que a graça seja abundante sobre sua vida, em nome de Jesus.